Bora lá. Boa noite, oficial. Turma 47 para turma 46. Vamos dar início hoje à nossa terceira aula da disciplina de História da Enfermagem. As primeiras aulas a gente entendeu um pouquinho da história da Florence Nightingale, entendeu o porquê que ela é precursora, a mãe da enfermagem moderna. Então vamos lá. A história da enfermagem começa ali no período pré-cristão. Só que no período pré-cristão era uma enfermagem desenvolvida por mulheres, que tinham ali ou uma vida devocional ligada à religiosidade, ou mulheres que assistiam sua própria família e seus doentes porque não tinha outro jeito. Ou ainda, as mulheres desacreditadas pelo papel da sociedade que as colocaram como prostitutas, quando na verdade elas eram viúvas, ou órfãos, ainda mais tinha as órfãs, e aí não tinha casta para casar, e acabava tendo que uma maneira ali de escapar da miséria e da fome era se dedicando à vida devocional, porque ao menos tinha um local para dormir e tinha ali um local para se alimentar, com muitas dificuldades. Depois surgiu Florence Nightingale, que transforma, faz essa passagem. Então, ela traz a enfermagem para uma enfermagem moderna, uma enfermagem científica, uma enfermagem baseada em evidências. E ela é a precursora da enfermagem, nascida no dia 12 de maio, por isso que dia 12 de maio é considerado o dia do enfermeiro. E esse enfermeiro é o profissional que fez um nível superior em enfermagem. E o dia 20 de maio é o profissional técnico em enfermagem, graduado a nível médio, parteiras e tudo mais. A meu ver, era para ser um dia só. E um dia que englobasse as duas categorias, porque da minha concepção profissional, as duas categorias são uma só. Eu sou técnica em enfermagem pela Escola Técnica do Acre, o CTAC. Sou da primeira turma. E depois eu fiz a graduação em enfermagem. Eu acredito que o meu processo de cuidar é completamente diferente de um profissional que só cursou a graduação de enfermagem. Porque eu consigo observar com uma qualificação, e essa qualificação é a qualificação de quem vivenciou os dois lados. E aí eu escuto muito das minhas colegas, você é mais técnica do que enfermeira. E eu falo, que bom, que maravilha que eu sou mais técnica do que enfermeira. Porque eu acredito que o profissional técnico, ele não deixou de olhar para o paciente. E às vezes o profissional enfermeiro, de tanto olhar para a burocracia e de olhar para o serviço, de controlar o serviço das outras categorias que não fazem o seu serviço, ele acaba esquecendo a função primordial, que é o cuidar do paciente, a sistematização da assistência durante o plantão dele, durante a assistência do cuidado. Então ele determina, alguns cuidados, algumas intervenções. Essas intervenções são aplicadas pelo técnico de enfermagem, são observadas pelo técnico de enfermagem, e o profissional enfermeiro fica ali sem saber se deu certo, se não deu certo, como é que está evoluindo, como é que está. Então, a gente fica ali, à mercê da realidade, do que realmente está acontecendo com os nossos pacientes. Então, eu tomo como um elogio quando alguém fala que eu sou mais técnica do que enfermeira. Isso não me diminui como profissional, muito pelo contrário. Me enobrece a alma, porque eu acho que eu estou mais perto do meu propósito inicial, porque eu fiz enfermagem para assistir pessoas, e pessoas que não têm a capacidade de se assistirem naquele momento de dor, de desespero, de angústia, de desilusão, de desafeto, de desarmonia, de falta de esperança. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ficar fiscalizando o serviço dos outros. Não tenho esse perfil, não gosto disso. Eu gosto de resolver problemas que chegam até a minha mão e por ser enfermeira eu tenho a capacidade técnica, teórica e científica de investir e de resolver. E na maioria das vezes o meu trabalho de intervenção é com pacientes que estão fazendo desmame, ou seja, aquele paciente que não quer mais utilizar a terapia farmacológica. Esse é o meu ponto forte. Onde o meu coração bate feliz e contente e eu emendo plantões e nem observo, pediatria. Mas é uma pediatria específica, é uma pediatria oncológica, E cada um de vocês vai encontrar um lugar em que o coração bate mais forte. Eu gosto da assistência pré-hospitalar, mas na assistência hospitalar, de uma intervenção ali com um nível de periculosidade maior, é onde o meu coração bate um pouquinho mais forte. Urgência e emergência, tenho ali um carinho extraordinário, gosto muito do serviço, mas não me vejo na urgência e emergência.
Trabalho com urgência e emergência, com intercorrências pediátricas, trabalho com intercorrências ali oncológicas, mas o serviço ali de, por exemplo, pronto-socorro, sala de trauma, emergência clínica, não gosto muito não. Eu gosto das emergências mais oncológicas mesmo, gosto de cuidados paliativos. Eu gosto da área que ninguém quer. Pronto, resumindo é isso. Né? E a maioria das pessoas, né, descobrem um lugar para desempenhar as suas atribuições e são profissionais realizados, porque a realização ela passa por um ponto de vista muito particular. Né? Quando eu tinha ali por volta dos 14, 15 anos, que eu estava decidindo o que eu ia ser quando eu crescesse, né, que até hoje eu estou esperando decidir isso, todo mundo falava o seguinte: uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que estuda, faz um nível superior, passa num concurso público e pronto. Essa é uma pessoa bem-sucedida. E eu queria dizer para vocês que isso é mentira. Que tem como você ser bem-sucedido a nível técnico. Tem uma história de uma aluna, ela está terminando, ela é da turma 38. Eu dei aula para ela na Uninorte, nível superior. Eu dou aula na Uninorte no 5º período. Centro cirúrgico. E aí, eu dando aula lá para ela no centro cirúrgico, aí ela falou assim para mim: eu não vejo a hora de terminar a faculdade e ser instrumentadora. Eu falei: como assim instrumentadora? Eu quero, a minha especialização vai ser em instrumentação cirúrgica. Eu falei: meu amor, enfermeiro não pode ser instrumentador. Aí ela: como assim, enfermeiro não pode ser instrumentador? Eu falei: não, instrumentação é especialização a nível técnico. E só o técnico em enfermagem pode ser instrumentador cirúrgico. Gente, eu vi a decepção nos olhos dela. Ela falou assim: eu já perdi 2 anos e meio da minha vida e ninguém nunca me falou que eu não poderia ser instrumentadora. Eu falei: porque o profissional enfermeiro, ele fica longe da sala operatória. Ele organiza tudo, ele organiza o setor antes, né? Mas durante é o técnico de enfermagem, é o instrumentador, é o circulante. Todas essas profissões são especializações do técnico de enfermagem. E aí ela trancou o curso, ela não foi mais pro estágio, trancou o curso. E aí quando eu voltei pro CTEAC, né, tô eu lá dando aula na sala de aula do CTEAC, a primeira carinha que eu vejo é a dela. Aí eu falei: mulher, o que tu tá fazendo aqui? Ela: agora sim eu vou ser instrumentadora. Eu falei: eu não tô acreditando. Você trancou o nível superior e veio fazer técnico de enfermagem. E ela disse: foi, porque não é título que eu quero realização pessoal. Né? E tem como você, se eu for pensar a nível de salário, tem como você ganhar muito bem obrigado sendo técnico de enfermagem, sendo um especialista. Né? Um especialista, agora tem várias especializações. Tem especialização em oncologia, em urgência e emergência, que o Luiz aí tá de olho, já vem fazendo, né? Em administração de medicamento, em intercorrências graves, intercorrência extra-hospitalar, intra-hospitalar, curativo, de furar a orelhinha, amamentação. Gente, é tanta especialização a nível técnico que às vezes nem vale a pena fazer o nível superior se você estiver pensando em salário, em remuneração. Porque o nível superior tem outras atribuições e essas outras atribuições te deixam longe do paciente. Nem sempre você, como enfermeiro nível superior, você fica perto do paciente, você fica mais próximo da burocracia. Né? Eu sempre escuto uma piadinha, falo assim: é uma enfermeza que só fica sentada, né, fazendo a burocracia lá. Mas se a gente não tomar conta da papelada, não vai chegar medicação, não vai chegar material para curativo, não vai ter leito disponível, os pacientes não vão de alta, os pacientes não vão fazer exames, né? Quem organiza isso é o profissional enfermeiro. Então, essa setorização... Essa setorização, essa organização faz parte do papel do profissional de nível superior. Mas a nível de procedimentos, né? A gente está muito próximo, o nível técnico com o nível superior. Nós realizamos, né, a maior parte dos procedimentos que um profissional enfermeiro executa, o profissional técnico de enfermagem também tem a habilidade para executar. Então, essa divisão dentro da classe é algo que certas vezes me deixa com o estômago embrulhado. E esse desrespeito, me dói muito o coração ver um enfermeiro se enturmando com profissionais de outra classe e deixando os seus técnicos à mercê da própria sorte. Eu não acredito nisso, eu acredito numa equipe ali que, quando um técnico de enfermagem erra, vai todos os técnicos ajudar, né, e organizar o setor ali para que aquele erro não se repita. Né? E o profissional enfermeiro vai junto responder aquele erro, porque se ele errou sob supervisão do enfermeiro, quem errou foi o enfermeiro. Então, eu nunca deixo um técnico de enfermagem que está trabalhando na minha equipe, está trabalhando comigo, na peia, sozinho. Apanha nós dois juntos. Né? Ou apanha a equipe inteira.
E vice-versa, quando eu cometo algum erro, a galera dos técnicos de enfermagem tudinho corre e fala, ei, vem aqui, vamos resolver, vai dar certo, e a gente se une, né? Eu acredito na equipe de enfermagem que trabalha unida. Só tem uma forma de você se dar bem na nossa categoria, é se unindo à sua equipe. E quando eu vejo um enfermeiro falando mal de técnico e técnico falando mal de enfermeiro, meu coração ele fica espremido, porque eu observo como se eu estivesse num barco, numa embarcação que está naufragando, e as únicas pessoas que são capazes de se salvar estão umas arrancando as boias das outras. É muito triste, gente. Eu acho que a gente tem que se unir desde o momento do curso técnico, desde o início, para que a gente possa ir lutar pelos nossos direitos e a nossa categoria ser reconhecida. Então, a gente já entendeu um pouquinho sobre a história da enfermagem, agora a gente vai entender um pouquinho sobre a história dos hospitais, né? Porque 90% das nossas atribuições é dentro do ambiente intra-hospitalar, né? Hoje, o enfermeiro, a galera da enfermagem está mais home care. Mas esse negócio de visão de líder aí só me ferra, Leidiane. Só me ferra. Esse negócio de curso aí de liderança, só me lasca todinho. Sempre me dou mal com essas histórias. Eu sou romântica. Sou uma pessoa romântica. É difícil. O mundo é cruel. Mas um dia eu encontro o meu bonde. Vai dar certo. Então vamos lá. Hoje o profissional de enfermagem ele tá mais empreendedor. Eu observo que as pessoas da enfermagem estão mais safas. Elas se soltaram, elas se libertaram. O conhecimento empoderou demais essa galera. Tá todo mundo aí trabalhando por conta, fazendo administração de medicamento com prescrição médica no ambiente domiciliar, fazendo o acompanhamento do RN, oferecendo os serviços e sendo remunerado por esses serviços. Abrindo ali um MEI, uma empresa, uma microempresa, para que você possa prestar uma assistência e ser remunerado por isso. Então, a enfermagem ela está empreendendo. Tem enfermeiro já abrindo seu próprio consultório. Eu, por exemplo, abri uma sala, uma clínica lá, um cantinho, para que eu possa executar alguns atendimentos sem ter nenhum problema com a fiscalização do meu conselho, prestar uma assistência mais humana, do jeitinho que eu gosto de trabalhar. E tantos outros colegas que a gente observa fazendo isso. Então a enfermagem ela tem mudado, ela não está mais à mercê de uma contratação a nível hospitalar e nem está à mercê de uma espera por um concurso público que não chega nunca. O último concurso público que teve para a nossa área foi em 2012, a gente está em 2021. E nem sinal de um outro concurso público por enquanto. E aí, quando tiver, vai ficar hiper concorrido. Então, quem tiver interesse de passar no concurso público, que comece a estudar desde agora, porque os fera estão estudando há muito tempo. Tem uma galera que quer muito, está estudando há muito tempo. Então, aí, quem está ainda pensando no que vai ser quando terminar o curso de enfermagem, tá na dúvida, estuda. Tá na dúvida, estuda para concurso, porque é o que tem aí por enquanto. Agora, se você quiser trabalhar no ramo do empreendedorismo, tem uma vasta possibilidade para você. Se você tem esse perfil, tem muita coisa, então facilitou a nossa vida. Mas ainda, boa parte dos nossos colegas trabalham no ambiente intra-hospitalar. Os primeiros hospitais que a gente tem registro na história, eles foram construídos aqui no ano de 431, no período pré-cristão, lá antes de Cristo. Onde eram esses hospitais? Eram nos monastérios ou nas grutas, Tinham muitos hospitais ali em grutas, onde as pessoas eram abandonadas para morrer. O índice de sucesso por uma internação era 0. As pessoas eram literalmente abandonadas para morrer à própria sorte. Não tinha muito o que fazer. Só foi a partir do século IV, com o crescimento do cristianismo, que os hospitais se expandiram. Então, tem aí essa ligação direta do ambiente hospitalar, das casas de caridade, ligada ao movimento cristão. Os cristãos, eles prestavam essa caridade, essa assistência, eles não abandonavam os seus doentes e cuidavam da maneira que tinham como cuidar, assistiam da maneira que podiam assistir, com o conhecimento que eles tinham, mas ali a intenção era uma medicina baseada em paliativismo, ou seja, resolver dar dignidade para a pessoa ser assistida até o momento da morte, não tinha uma intenção curativa,
né? Não tinha essa medicina curativa. O conhecimento era mínimo. Então aqui, ó, a gente tem os primeiros hospitais que foram fundados, né, com cara de hospital. Lembrava muito o Hotel Fazenda, né? Eram ambientes ali afastados da comunidade, geralmente ficavam fora, né, dos muros da cidade, para que essas pessoas não contaminassem as outras pessoas. Nós não sabíamos ainda de epidemiologia, de índice de infecção. Então afastávamos, excluíamos os nossos doentes para um ambiente fora da cidade, fora do convívio da população em geral. No final aqui do século XVII, já no início do século XVIII, os hospitais eram utilizados somente para separar os doentes pobres da sociedade em geral. Então era uma marginalização total, as pessoas eram completamente excluídas. E quem eram esses excluídos? Os pobres. Porque quem tinha dinheiro pagava o tratamento domiciliar, pagava uma visita de um médico em casa, né? E as enfermeiras também, que iriam ali auxiliar esse tratamento médico, ficavam, né, em período integral junto com esse doente, e o médico fazendo ali a visita toda vez que fosse solicitado. Mas isso era valores estratosféricos. As pessoas não tinham como pagar se não fosse uma família que tivesse posses, né? E aí, os doentes pobres sempre pagavam o pato. Então, eles ficavam lá nos hospitais que eram afastados da sociedade em geral, ficava em localizações escusas, né, um pouquinho mais longe, para que não tivesse tanto acesso assim, para ficar literalmente afastado da população. Esses lugares possuíam aqui, ó, um infirmitório, tá? Um local onde as pessoas enfermas eram abandonadas e os pacientes eram tratados, né? Tinha lá uma farmácia e um jardim com plantas medicinais. Então entrava ali a assistência dos boticários, era uma assistência de uma medicina de maceração, de chá, era uma medicina ali que não tinha muita concentração em relação a posologias, né? Eram porções que eram preparadas pelos feiticeiros ou pelos boticários. E lá não era considerado uma enfermaria, era um infirmitório, pessoas enfermas num local que as abrigava. Então é infirmitório, é diferente de uma enfermaria. Na enfermaria você presta assistência para essa pessoa, uma assistência integral, na intenção de um plano de cuidados direcionado para ela, que você melhore o sistema e que, consequentemente, essa pessoa evolua para um processo de alta hospitalar o quanto antes. Tá bem? E já aqui, né, no início dessa situação de formação hospitalar, a única intenção mesmo era separar, deixar longe ali. Enquanto isso, quem está aqui prestando assistência vai entendendo como é que funciona esse mecanismo, né? Se eu aplicar aqui uma erva, como é que o paciente reage a determinada alguma patologia. Então, a gente já tinha ali ensaios clínicos de pesquisa com seres humanos. Após o período nightingaliano, as pessoas começaram a ficar separadas em leitos próprios e acima do chão. Foi começado a pensar num ambiente em que tivesse janelas, em que o ambiente fosse arejado, que o ambiente fosse limpo e, de preferência, que trouxesse paz e acalento, né, para aquelas pessoas que estavam desesperançadas. Então, o branco, ele representa a paz, a calma, mas principalmente a higiene. Tá? Apresenta ali com relação da higiene, porque no branco você consegue observar o padrão de sujeira com mais facilidade. Então, facilita o trabalho da enfermagem, principalmente a enfermagem que trabalha no período noturno. Aqui a gente está falando de um momento em que não tínhamos eletricidade, então era no período ainda das luminárias ou das lamparinas. Tá? E a Florence, ela traz um marco importante, que ela defende a utilização da higienização das mãos para controlar o índice de infecção cruzada, né? Se você presta assistência num paciente e aí você vai para o outro paciente, você pode levar a contaminação de um para o outro. Então, com o processo da lavagem das mãos, você cria ali uma barreira asséptica, uma barreira que minimiza, né, esse fluxo de micro-organismos. Só que nesse período aqui, ó, todos os doentes ficavam juntos, eram separados apenas por leitos, mas eles não eram separados por enfermaria e por grau de periculosidade ou por grau de necessidade na assistência. Então, era fácil você encontrar uma mulher que estava parindo, né, ao lado de um homem que estava morrendo
com tuberculose, ou com a peste bubônica, ou ainda com malária, ou com câncer no aparelho gástrico, no aparelho respiratório, né? A gente não tinha essa divisão por patologias, não tínhamos ainda essa possibilidade. Já existia ali a intenção de separar homens de mulheres, né? Fazer ambientes diferenciados, mas nós não tínhamos ainda essa necessidade ou essa intenção visionária de separar as pessoas por patologias. Né? Já imaginou uma pessoa que tem um sistema imunológico enfraquecido, por exemplo, uma pessoa que sofre com lúpus, ficar ao lado de uma pessoa que tem tuberculose na fase de transmissão ou ao lado de uma pessoa que está com o coronavírus, né, Covid-19 aí, e ainda na fase de transmissão, essa pessoa vai se contaminar automaticamente, porque o sistema imunológico de uma pessoa que tem lúpus é completamente comprometido e defasado, assim como uma pessoa com outras patologias. E a gente criou, então, os leitos de isolamento. E não necessariamente quem está no isolamento tem uma doença infecto-contagiosa. Às vezes, o paciente está lá no isolamento para que nós não levamos micro-organismo para ele. Então, quando você for atender uma pessoa que está no leito de isolamento, observa no prontuário por que ela está no isolamento. Se a pessoa fez uma cirurgia de grande extensão e está com a imunidade enfraquecida, ela vai para um leito de isolamento. Se a pessoa está acometida por alguma bactéria multiresistente e ela pode transmitir essa bactéria para as outras pessoas, ela está num leito de isolamento para preservar a saúde dela e a saúde dos demais. Mas, por vezes, ela está no leito de isolamento para preservar apenas a sua saúde e não a dos demais. É porque os demais representam um risco para a saúde daquele paciente. Tá? Então, quando vê um paciente no leito de isolamento, não fica com medo não, observa no prontuário por que ele está lá. Às vezes é só a imunidade dele que está muito baixa. Tá? Como era o sistema hospitalar, né? Nesse período, os médicos eram anunciados por uma sinetinha quando iam visitar os seus pacientes, né? E os médicos não ficavam no ambiente hospitalar, eles ficavam em casa e só atendiam a chamados. E só iam visitar os pacientes que podiam pagar a visita dos médicos. E a enfermagem acompanhava todo o cuidado médico, né, que era ofertado ao paciente e fazia as intervenções que eram prescritas pelos médicos. O serviço médico era pago, o serviço de enfermagem era um serviço devocional, era um serviço de caridade, realizado pelos freis e pelas freiras, né? Então a gente já vê aí essa disparidade salarial desde os primórdios, né? Médico assiste o paciente e só assiste se for pago, porque é uma profissão e deve ser remunerado. Enfermagem trabalha por amor. Quem quiser trabalhar por amor, que siga o bonde. Eu trabalho por dinheiro, diferente. E a enfermagem acompanhava, né, esse processo todinho. Só que a influência do modelo implantado lá por Florence Nightingale na assistência hospitalar foi ganhando espaço no mundo. E não demorou não para chegar no Brasil, né? E qual era o modelo implantado por Florence? Uma enfermagem baseada em evidência por pessoas que estudavam e se preparavam para ser da enfermagem, e não mais só por freiras e religiosos ou pessoas desacreditadas na sociedade, mas por mulheres que queriam desempenhar, né, uma profissão. Porque antes no Brasil a única profissão que tinha para as mulheres era o ensino, né? Não tinha outra profissão para a mulher. A mulher ou ela, né, era empregada dos grandes centros, né, empregada doméstica, ou ela era professora. Para ela não tinha outra profissão. E aí nesse momento aqui, a influência do modelo nightingaleano, ele começa a ganhar ali uma visão diferenciada e as mulheres começam a se interessar, né, por esse perfil profissional. Então, nesse primeiro momento, para você ser enfermeiro, era com muita luta, né? Era uma briga para com a sociedade, porque era uma profissão mal vista e malquista pelos homens, né? E a maioria das famílias não queriam suas filhas envolvidas nesse tipo de situação. Imagina, uma mulher, né, vendo um homem completamente despido e tendo que auxiliá-lo a tomar o seu próprio banho, tendo que auxiliá-lo, né, com a sua higiene íntima, com a sua eliminação fisiológica. Era inadmissível para aquela época.
E aqui, ó, houve a substituição dos serviços das religiosas por pessoas qualificadas. Não que os religiosos não fossem qualificados, mas aqui a gente está falando de conhecimento técnico-científico, de estudar para executar e não de utilizar de uma necessidade vocacional, né? Não é... A gente encontra várias freiras que se formaram, né? Tem nível superior ou tem um curso técnico na área da saúde. Nós temos esses profissionais. Mas antes, lá atrás, nós não tínhamos, não. Eram só as pessoas ligadas ao conhecimento devocional que prestavam essa assistência de enfermagem, né? Só tinha um curso de especialização para medicina, para enfermagem não tinha. Somente quando Florence Nightingale o criou. Daí a gente começa a observar a presença aqui dos homens dentro do hospital, mas dos homens que trabalhavam com medicina e das mulheres sempre ali no quesito de organizacional, estruturação. Então a gente trouxe esse perfil feminino para dentro das instituições. Por isso que o profissional enfermeiro ele é aquele profissional que sistematiza a assistência. Quando eu estou de plantão, eu não supro a necessidade do meu plantão, eu supro a necessidade do plantão daqui a 48 horas. E hoje eu estou trabalhando com todos os insumos que foram providenciados pelo enfermeiro de 2 dias atrás. Então, eu estou sempre trabalhando 2 dias à frente. A escala é pensada mensal. E se acontecer alguma coisa, a gerência ela corre atrás de outro profissional para suprir a necessidade. Então, a gente sempre trabalha com essa questão de organização. Eu tenho que saber antes quem é que vai estar de plantão, né? O que é que vai ser utilizado, quantos leitos eu tenho reservado para emergência, quais as cirurgias que estão marcadas naquele dia, quais os exames que estão marcados para aquele dia, para que eu possa chegar no plantão e executar as minhas atribuições da melhor maneira possível. E o que fugir à regra, eu tenho que colocar no livro de enfermagem, no livro de ocorrências ou intercorrências, que é para o próximo colega entender e se situar dentro do plantão. Então, essa parte da organização, né, ficou com um profissional enfermeiro de nível superior, porque as mulheres têm esse senso de organização do ambiente em que elas habitam, né? Se você observa uma enfermeira, quando ela chega num setor novo, ela organiza e padroniza ele todinho, de acordo com as necessidades dela. Já um profissional de outra categoria, ele chega, executa as atribuições dele, vira as costas e vai embora. Ele não tem esse perfil de estruturação, de organização, de melhorar o fluxo, né? De pensar o que eu posso fazer para melhorar o fluxo. Não tem, quem faz isso é a enfermagem, já desde agora, né? Hoje eu estava vendo umas fotos aqui antigas para dar uma energizada aqui na alma, e aí eu achei uma foto de uma ação que foi feita no Hospital da Criança com os alunos de uma turma aí do CETEAC. Eu falei para eles, olha, eu vou dar o meu nome, dizendo que eu vou organizar. E vocês não vão me decepcionar. Eu vou entregar aqui na mão de vocês e vocês vão fazer. Professora, pode começar do zero, pode fazer do jeito que a gente quiser. Eu falei, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Eu só queria que vocês lembrassem que é o meu nome. Porque só quem pode fazer, né, é um profissional da casa, que pode organizar alguma situação lá dentro. Os meninos ficaram uns 2 meses me escondendo do jogo. Não falavam o que estavam fazendo, não. Cara, esses moleques fizeram tanta coisa lá dentro. Foi uma ação tão linda, que eu falei assim, gente, de onde foi que vocês tiraram isso? Quem foi que ajudou? Porque não tem condição, isso aqui tá fora da realidade. Foi uma ação lá no Hospital da Criança, conseguiram tantos parceiros aqui em Rio Branco. Foi antes da pandemia, né? Finalzinho ali de 2019, nós conseguimos ofertar um Dia das Crianças lá no Hospital da Criança e foi sensacional. Foi um projeto assim incrível. Então, desde o curso, a gente já estimula, né, esses projetos, essa assistência, essa coordenação de projetos aí com os alunos. Geralmente nós fazíamos isso na própria instituição. E aí no ano de 2019 eu estava um pouquinho mais corajosa e entreguei para essa turma executar. E foi muito lindo. Né? Foi muito legal. Eu não vejo a hora da pandemia acabar para a gente fazer de novo, né? Dessa vez com outras turmas ali, com outra visão, com outro olhar e de repente até em outra área. Aqui o Hospital da Criança é o meu cantinho, assim. A gente sempre tem um lugar que o coração bate forte, né? Então aqui ó, a enfermagem no Brasil, como é que começa, né? Onde é que ela começa a chegar aqui no Brasil? No Brasil, né? O primeiro hospital foi a Santa Casa de Misericórdia e ela foi fundada, né, em Santos, lá em São Paulo. E ela foi erguida em 1543, tá?
Aqui sempre, né, a Igreja Católica prestando a sua assistência, o seu conhecimento. Então, primeiro o hospital ali que tinha medicina, que tinha enfermagem, com essa estrutura, foram as Santas Casas de Misericórdia, tá? E o primeiro hospital do Brasil foi em São Paulo. Já aqui no século XVI, né, nós tínhamos médicos dispostos a vir para o Brasil. Então, os jesuítas... Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é muito boa, Sheila. Foi aí que alguns médicos jesuítas, né, se encarregaram de todo o atendimento. Então, eles trabalhavam como médico, como farmacêutico e também como enfermeiros. Eram os médicos jesuítas. E eles vieram aqui, a partir do século XVII, para o Brasil, dentro dos hospitais militares. E aí eles começaram a formar pessoas e a abrir novas instituições, porque a Santa Casa de Misericórdia não estava mais dando conta e era situada apenas em um estado do território brasileiro. Daí, no século XVIII, surgiram os lazaretos. Ai, Deus. Para. Surge, então, aí os lazarentos no século XVIII. Quem eram os lazarentos? Profissionais ligados também à Igreja Católica, que foram formados aqui, né, no ambiente militar e foram formados também pelos médicos jesuítas que vieram para o Brasil na intenção de organizar, setorizar e expandir, trazer saúde, né, para essa população que era tão debilitada e tão necessitada. E aí no século XVIII também surgiram as enfermarias. Então nós tínhamos profissionais adequados para prestar uma assistência no ambiente intra-hospitalar durante 24 horas. Está aqui a fotinho do primeiro hospital do território brasileiro, né, que era ligado à Igreja Católica, Santa Casa de Misericórdia. São Eu esqueci, fugiu a palavra. Calma aí que eu vou lembrar. As instituições de organização filantrópica, lembrei, tá? Trabalhava aqui em regime de filantropia, não tinha intenção de angariar fundos ou verbas. Tudo, né, era mantido pela Igreja Católica e por pessoas ricas de outros países que mantinham essas instituições funcionando. Então, era mantido pela caridade. E aí tem um nome muito importante do segmento católico, da Igreja Católica, que foi o Padre José de Anchieta. Ele foi um grande revolucionário na assistência para a saúde aqui no Brasil. Ele, no século XVIII, entendia muito sobre ciência, além de catequese. Então, o que ele fazia, né? Ele prestava uma assistência para essa população. Aí surgiram as Irmãs Servas de Maria de Galhaço, né, que criaram posteriormente a Pastoral da Criança. Aqui no estado do Acre, a Pastoral da Criança chegou nos anos 90 e erradicou a linha de miséria no estado do Acre apenas com farinha de ovo e farinha da casca do maracujá e trouxe também a receita da biomassa de banana, né, no mingau de banana, e também trouxe alimentos ricos em nutrientes que eram fecundos aqui no nosso solo, como por exemplo a abóbora, que até hoje é utilizado como megadose da vitamina A para as crianças que nascem. Então tem a suplementação com 6 meses, com 12 meses, com 1 ano e meio até completar 5 anos de idade. Isso previne problemas ali ligados à visão. Então esse movimento do Padre José de Anchieta, que trazia ciência associado à religião, é um movimento que não pode passar despercebido nessa intenção de formação de estruturação hospitalar no território nacional. Um outro nome também que se destacou nesse período foi o nome do Frei Fabiano de Cristo. Ele era conhecido como enfermeiro do convento, porque ele tinha, né, esse lado de auxiliar nos cuidados dos doentes e também ajudava os escravos a se especializarem. Tudo que o Frei Fabiano de Cristo ele sabia de nível de conhecimento a nível de procedimentos, ele ensinava para os escravos, porque os escravos não tinham como trabalhar nos hospitais, eles não tinham o direito de receber essa assistência. Então, o Frei Fabiano ensinava e os escravos executavam essas intervenções de enfermagem lá esqueci o nome, nas senzalas e nas casas que abrigavam os escravos, né, nas suas moradias. Já em 1738,
o Romão de Matos Duarte, ele fundou a Casa dos Expostos, né? Casa dos Expostos era um hospital que recebia andarilhos e recebia pessoas que não tinham a mínima condição do autocuidado. Já em 1822, o José de Bonifácio, ele estabeleceu de medidas de proteção para a maternidade. Esse cara foi sensacional. Foi por conta desse projeto do José de Bonifácio que ele erradicou a taxa de mortalidade das mulheres em trabalho de parto. Porque o que foi que ele fez? Ele criou uma instituição em que as mulheres se preparavam através do conhecimento médico para serem parteiras, para assistir as outras mulheres com medidas científicas. Então, isso reduziu a taxa de mortalidade das mulheres durante o trabalho de parto. E em 1832, ele criou uma faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Em 1833, foi formada a primeira parteira no Brasil. O nome dela era Madame de Rocher. Foi a primeira parteira. E a partir de Madame de Rocher, várias outras mulheres se especializaram nisso. José de Bonifácio, ele traz aí essa preocupação com a medicina voltada para a saúde da mulher. Até então, as mulheres não tinham um local específico para que elas pudessem evoluir seu trabalho de parto. Isso era feito em casa e muitas das vezes as próprias mulheres sozinhas, elas davam à luz, né, as suas crianças sozinhas e às vezes com a ajuda só de outra criança que tinha ali pela casa. Né? Faziam todo o corte ali do cordão, não tinha mulheres, não tinha parteiras. Vocês já imaginaram antes das parteiras como era que eram os partos? As mulheres faziam sozinhas. Mulher é um negócio sensacional, né? E aí, só quando José de Bonifácio teve essa atenção, né? Reza a lenda que uma das mulheres de José de Bonifácio morreu de parto. E aí, como ele tinha poder aquisitivo e era um marechal da época, ele começou a pensar sobre isso e trouxe médicos para ensinar as mulheres das aldeias, as aldeãs mais antigas, a realizar essa intervenção. Mas o conhecimento científico ali, trazido dentro de uma faculdade, dentro de uma consciência científica, foi apenas em 1833, tá? Com a Madame de Rocher, que é a primeira parteira reconhecida em território nacional. Padrezinho José de Anchieta, Frei Fabiano, aqui, antes do José de Bonifácio, como era, as mulheres tinham um bebê, né, sozinhas, abandonadas, e por muitas vezes elas evoluíam para óbito. Aqui, ó, José de Bonifácio que trouxe aí esse benefício, um Bonifácio que trouxe um benefício, dá até um trocadilho legal. E essa mocinha aqui, Madame de Rocher, a primeira parteira reconhecida como profissional no território nacional em 1833. Daí, a enfermagem no Brasil, ela tem um momento, ela tem uma passagem, e é uma passagem que se confronta muito com a história da Florence Nightingale, né? É a história da enfermeira brasileira Ana Nery. Quem era Ana Nery? Ela nasceu em 1814, na Bahia. O nome dela era Ana Justina Ferreira Nery. Ela casou com Isidoro Antônio Nery e ela enviuvou, ficou viúva aos 30 anos de idade. No casamento, ela teve 3 filhos e 2 desses filhos foram recrutados para servir na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai teve início em 1864, né, e terminou em 1870. E um dos filhos dela era médico, o outro era militar. Então, os 2 foram convocados para a guerra. Ela não queria ficar longe dos filhos. E aí, o que foi que ela fez? Ela se colocou à disposição, oferecendo os seus serviços para estar mais próximo dos filhos. Então, ela trabalhava como auxiliar do filho, ela era uma enfermeira. A Ana Nery aqui foi um nome de destaque no período imperial, porque ela se ofereceu para cuidar dos feridos na Guerra do Paraguai, né? Então ela se ofereceu como patriota e ela rompeu vários preconceitos da época, porque não tinha mulheres em cenários de guerra. E Ana Nery chegou chegando. E qual era a intenção da Ana Nery? Ficar perto dos filhos, né? Só que para isso ela tinha que mostrar trabalho. E ela já tinha ouvido falar, tempos atrás, de uma senhora que tinha ido para a guerra e que tinha dado tudo certo, que ela tinha conseguido se estabelecer na guerra, que era Florence Nightingale. Daí ela não mediu esforço para cuidar dos feridos e improvisou hospitais no campo de guerra. Gente, mulher é um negócio que
Não é um trem sensacional demais. Sou apaixonada por essa mulherada louca que vai mudar o mundo. Daí, no dia 15 de agosto de 1864, a Ana Nery partiu para a guerra. Só que quando ela chegou lá, ela se deparou com a situação precária, com o holocausto. Né? Tem alguns relatos dela durante a guerra que ela fala que ela não imaginava aquilo, né? Mas que aquele cenário ainda era melhor que ficar longe dos filhos dela. Então ela realizou ali uma grande revolução nos cuidados da assistência em saúde e também no sistema hospitalar. Ela criou um hospital dentro de um campo de concentração de guerras e de refugiados. E o exército brasileiro chamou ela de mãe dos brasileiros. Ela é considerada a enfermeira mãe da pátria. E surgiu então um termo dentro do regime militar. Hoje o Olívio, não sei se o Olívio está por aqui, o Olívio me lembrou desse termo, né? Quando você salva um homem, você é um herói. Quando você salva centenas, você é uma enfermeira. Porque a profissão mãe da pátria é a profissão da enfermagem. Tá? A morte, né, na família dela, durante a guerra, teve como mortos o filho, que era militar, e o sobrinho dela durante o período de guerra. Ela retornou do ambiente da guerra 5 anos depois, na data da partida, ela retornou em 1869 e foi recebida em território nacional com louvor e honra. A Ana Nery faleceu no dia 20 de maio de 1880, quando ela tinha 66 anos de idade, e o dia 20 de maio é considerado e comemorado o Dia do Profissional Técnico em Enfermagem, em homenagem a Ana Justina Nery, que foi a precursora da enfermagem no Brasil, né? Sendo considerada ali a mãe da pátria, porque ela instaurou um hospital dentro de um cenário de guerra sem recursos e salvou a vida de milhares, de centenas de soldados. Uma única mulher sozinha sob o comando do seu filho, né? E aí os soldados que iam se recuperando iam prestando assistência para os demais, né? E essa foi a homenagem que a Ana Nery recebeu, né, de um artista plástico brasileiro nos anos de 1900, né? No primeiro centenário da Ana Nery, ela recebeu essa homenagem em que retrata a sua atuação no campo de guerra. Tem um filme que conta a história da Ana Justina Nery. Eu vou passar para vocês na próxima aula a relação de filmes, é que hoje foi um dia corrido, eu não tive como fazer. E ela foi homenageada aqui com uma medalha do general de campanha, é uma medalha humanitária, né, de primeira classe. Ela recebeu essa medalha das mãos de Dom Pedro II por decreto e ele concedeu para ela uma pensão vitalícia. Naquele primeiro momento, ela não tinha renda, não. Quem ajudava ela eram os filhos, né? Ela ficou viúva, uma mulher viúva estava à mercê da sorte em território nacional. Ela não tinha como se manter. E quem a mantinha era o filho, um que era soldado e o outro filho dela que era médico. Eles fora, ela ficaria entregue à própria sorte. Então, quando ela volta, ela recebe do território nacional, das mãos de Dom Pedro, essa condecoração, né? Esse aplauso, esse dito mãe da pátria, mas ela também recebe das mãos de Dom Pedro uma pensão vitalícia para ela se manter enquanto viva ela estivesse, só pela sua assistência naquele momento difícil que o Brasil passava. E em 1890 surgiu aqui no Brasil a primeira escola de enfermagem recebendo o nome de Ana Nery pelo Decreto Federal 791, no dia 27 de novembro de 1880, que hoje essa escola é conhecida como a Escola Alfredo Pinto, tá? Mas quando ela foi inaugurada, ela recebeu o nome de Ana Nery. Já em 1823, ocorreu aqui a primeira escola oficial brasileira de enfermagem. Era uma escola que só formava enfermeiros. Ela não formava nenhuma outra classe dentro da categoria da saúde, ela só formava enfermeiros, com a adaptação americana do modelo nightingaliano. E ela recebeu o nome de Ana Nery, porque era uma escola voltada apenas para enfermagem. E essa daqui, né, a primeira escola do território nacional de enfermagem, foi retirado o nome dela e colocado o nome do Alfredo Pinto, e é uma instituição que trabalha vários aspectos da saúde, várias outras profissões. Já a outra escola, né, montada no modelo nightingaliano, recebe o nome dela porque é uma escola oficial. A escola de enfermagem reconhecida no Brasil como sendo a primeira oficial, recebeu o nome da enfermeira Ana Nery.
E em 2009, por intermédio da lei, né, 12.105, de 2 de dezembro de 2009, Ana Justina Ferreira Neri entrou para o livro dos Heróis da Pátria, depositando ali, um panteão de liberdade e da democracia em Brasília, no Distrito Federal. No Museu da Enfermagem, ela é condecorada com louvores e honrarias. Além de inúmeras homenagens que ela recebeu nesse momento, né, que ela foi reconhecida, ela também recebeu da empresa brasileira dos Correios, que era a empresa federal mais importante da época, um selo comemorativo, né, e apresentava aqui a parte do busto da enfermeira, numa série aqui de selos personalizados femininos que teve um relevo histórico, né? Ela é uma mulher num cenário caótico, forjado por homens, que é o cenário militar, num país em desenvolvimento cujo machismo imperava, e ela teve, né, essa homenagem a nível federativo. E hoje existe um prêmio no Brasil chamado Prêmio Ana Neri. Esse prêmio, ele homenageia os profissionais de enfermagem que se destacaram, né, na sua vida profissional. Porém, geralmente, esse prêmio é ofertado para pessoas que evoluíram a óbito, são pessoas que morreram, né? Tiveram ali a sua vida voltada para o trabalho da enfermagem, tiveram vários marcos históricos, né? Contribuíram para a nossa profissão e não foram reconhecidos em vida. E aí existe o prêmio Ana Neri, é um prêmio anual. No geral, a gente já espera uma pessoa morta e recebe o filho, o marido, o primo, a tia, alguém da família, né? Só que em 2014, uma enfermeira brasileira, acriana e vivíssima recebeu o prêmio Ana Neri, né? E quando... Vanessa da Silva. Oi? Não, foi a professora Midian Barbosa. Ela é doutora em enfermagem, ela é coordenadora do curso de enfermagem da Uninorte, né? Uma pessoa a qual eu tenho uma honra de trabalhar próximo, tive a honra de ter aulas com ela e aprendi muito e aprendo constantemente. E quando ela se afastou da profissão, ela me convidou para substituí-la, não na coordenação, mas no campo de estágio. E eu confesso para vocês que até hoje, quando eu entro naquela enfermaria com os alunos do 5º período, sabendo quem eu estou substituindo, a minha perna treme. Eu tremo inteira, porque a mulher é um marco histórico. Mulher sensacional. A crianinha assim, nascida por aqui mesmo, Rio Branquense, família pobre, tá? Com muitas dificuldades, teve filhos também, tinha dificuldade para trabalhar e cuidar dos filhos, conciliar tudo isso, e hoje é uma pessoa que é uma referência a nível nacional, não só a nível estadual, mas a nível nacional. Ela tem um nome forte aí e é uma pessoa a qual vale a pena admirar e se espelhar na história dela. Eu sou apaixonada. Filha, foi mulher, teve uma história linda aí, eu colo, eu fico perto, que eu acho que é isso que importa, né? E aqui a gente tem esses... Vou colar em ti. Bora, professor. segue o bonde, que eu colo em outras pessoas e aí sempre eu tenho um pouquinho para ofertar, porque eu pego muito. Eu tenho uma rede de apoiadoras profissionais que, assim, que me exigem crescer. Eu não faço mais do que a minha obrigação, gente. Eu tenho obrigação. De tanto que eu recebo, eu não tem nada aqui que eu faça além da minha obrigação. E aqui, a casa onde a Ana Neri morou, né? Hoje é o Museu da Enfermagem. Fica situado lá na Bahia. Museu lindo, por sinal. Aqui, E aqui é o pavilhão da ala da Escola de Enfermagem Ana Neri. Primeira turma, né, de juramentadas, de profissionais enfermeiras que foram formadas nessa instituição de ensino. E a partir delas, né, todas as outras turmas foram formadas a partir da primeira turma. Então, você tinha o conhecimento e você voltava para a instituição para ser supervisora, monitora ou até mesmo professora, que é o caso da Uninorte, quando ela instaurou, né, o curso de enfermagem, ela tinha serviço de monitoria. O aluno que estava no 4º período, ele dava aula para o aluno do 1º período, né? E tinha, assim, essa devolutiva. E os profissionais, a primeira turma que se formou, já tinha emprego garantido na instituição. Eu sou dessa leva ainda em que eles aproveitavam os profissionais, então assim que eu terminei a faculdade, eu voltei para dar aula na instituição e acompanho, né, estágio até hoje, e também voltei para a instituição em a qual eu fui formada técnico de enfermagem. Então, ainda que no Acre, a gente tem esse modelo,
né, em que as instituições elas dão vez e voz para as pessoas que foram formadas nela, para que volte e contribua com o processo de aprendizado, para que essa roda continue girando e que ela não fique estagnada. Porque a enfermagem merece ter essa continuidade de profissionais que preparam outros profissionais. Tá, e vamos lá. Teve uma outra enfermeira brasileira maravilhosinha, tá? Foi a Wanda Horta. Quem foi a Wanda Horta? A Wanda Horta, ela sistematizou a assistência. Ela disse assim, calma aí, vamos entender como é que vai funcionar. Eu preciso de alguém que cuide da parte burocrática e eu preciso de alguém que cuide da parte de intervenção. Então, ela divide. Ela falou que para você ser um profissional enfermeiro, você tem que ter 3 coisas. Primeiro, você tem que ser conhecimento. Tem que ter conhecimento para ser enfermeiro. Depois, você tem que ser paciente. Você tem que entender como é que funciona o sistema a qual você vai ingressar depois como paciente. E por último, você tem que ser enfermagem, ou seja, trabalho em equipe. Você tem que fazer enfermagem sozinho, fazer acontecer, né? Estimular outras pessoas a te seguirem, pensando que em um dado momento você será o paciente e receberá aquela assistência. E por último, qualificar uma equipe para que promova a enfermagem. Esse é o pensamento da Wanda Horta, né? Que ela trouxe aí uma ciência baseada na filosofia. E aí a Wanda Horta ela desenvolveu no Brasil a teoria das necessidades básicas do cuidado, tá? Ela desenvolveu uma receitinha básica. Tá, para cuidar desse ser humano, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é a alta hospitalar. O meu objetivo é a adaptação. Digamos que essa pessoa teve um acidente automobilístico e ela perdeu um membro, foi amputado a perna. Ela tem que se reabilitar. Eu vou trabalhar com ela o processo da cura? Não, porque eu não tenho como dar outra perna para ela. Mas eu posso trabalhar com ela o processo da reabilitação. Então, a Wanda Horta ela começou a pensar, qual é a minha intenção quando eu vou prestar um cuidado? Qual é o resultado que eu quero lá na frente? Então, ela traz a sistematização da assistência, ela padroniza os cuidados que são utilizados e ela se baseou, né, no modelo preconizado por ela mesma, que trazia o processo de enfermagem. E esse processo de enfermagem consiste em 6 etapas. Quem faz processo de enfermagem? O profissional de nível superior. O profissional de nível técnico executa as etapas que vão ser elaboradas pelo profissional de nível superior. Então, cabe ao profissional do nível superior sistematizar a assistência, fazer a prescrição de enfermagem e acompanhar a rotina hospitalar. Então, foi num processo de enfermagem da Wanda Horta que a gente sabe que o hospital você tem horário para entrar e horário para sair. Tem um horário de início de plantão, horário de término de plantão, qual é a rotina da troca de plantão, o que tem que ser priorizado durante o dia numa internação, o que tem que ser priorizado durante o período noturno em uma internação, né? E essas 6 etapas, né, começam, a primeira dela é pelo histórico de enfermagem, que é o processo de anamnese. Eu sempre brinco que enfermeiro não faz fofoca, ele faz anamnese. Em uma entrevista, a gente descobre tudo da vida do ser humano, a gente evolui ele para o processo uterino, lá no período gestacional da mãe dele, a gente sabe absolutamente tudo. Para quê? Para que a gente desenvolva o nosso histórico de enfermagem. E a partir do histórico de enfermagem, eu tenho como fazer um diagnóstico de enfermagem. Existe o diagnóstico médico, né? Ele faz o diagnóstico da patologia, mas existe o diagnóstico de enfermagem. Qual é a intervenção que eu tenho que usar aqui? Digamos que o nosso paciente ele tem um câncer no aparelho gástrico. Esse é o diagnóstico médico dele. Essa é a patologia. E aí eu, enquanto enfermeira, eu vou observar o cidadão. O médico olhou a doença. Eu vou usar, né, a minha visão holística de enfermeira para olhar o todo. Então, o que vai ser debilitado nesse paciente que está com câncer gástrico? O déficit nutricional. Então, eu vou trabalhar o suporte nutricional nesse paciente, porque eu sei, né, que o estômago, que faz ali a metabolização de alguns alimentos, ele está prejudicado. Então, o fator nutricional desse paciente, consequentemente, está prejudicado. Então, eu já faço ali um diagnóstico de intervenção, pensando em minimizar esses danos. Talvez sugerir ali uma sonda, né? Uma sonda para gavagem, que é uma sonda para alimentação. Esse é só um dos exemplos. Ou, por exemplo, quando eu passo a visita de enfermagem e eu observo que o meu paciente ele está irritado. E aí eu pergunto para ele como é que está o padrão de sono dele, se ele está conseguindo dormir.
se ele está conseguindo aceitar a dieta do hospital, como é que está a rotina, porque a rotina do hospital é uma, a rotina da casa dele é outra, completamente diferente. Então, isso entra no diagnóstico de enfermagem. Ou eu faço uma visita clínica do meu paciente, eu observo que ele está na mesma posição por várias horas e que ele vai ter uma lesão por pressão, né? Vai abrir ali uma ferida nele. Então, eu faço um diagnóstico, integridade da pele prejudicada. E eu coloco lá embaixo do diagnóstico a minha prescrição de enfermagem. Quais são as intervenções que o meu técnico de enfermagem tem que executar para que eu evite essa formação de úlcera de pressão? Daí eu faço a minha prescrição. Mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Hidratação tópica à base de ácido graxo, como por exemplo um óleo de girassol ou um creme vegetal neutro. Aí vai depender da situação, né? Por último, eu desenvolvo aqui um plano assistencial, né? Que vai ser ali a prescrição. E por último, aqui o quarto passo, eu vou fazer um plano de cuidado. De quanto em quanto tempo a gente vai executar esse plano assistencial, né? Quantas vezes por dia eu vou fazer o curativo no meu paciente que está lá operado? Ou eu vou fazer esse curativo toda vez que ele estiver sujo? Vai depender do meu diagnóstico de enfermagem. E aí eu faço um plano de assistência e um plano de cuidado para que o meu técnico de enfermagem execute. Por último, eu vou fazer a evolução de enfermagem. O que é a evolução de enfermagem? É as últimas 24 horas do meu paciente, todas as intervenções que eu fiz, quais foram os resultados favoráveis e os resultados desfavoráveis que o meu paciente apresentou. Ele apresentou uma melhora nessas 24 horas? Ou não, tudo aquilo que eu fiz, o paciente não reagiu de maneira favorável. E aí eu já mudo o meu plano de assistência e o meu plano de cuidado. Isso é prescrição de enfermagem. Professor, existe prescrição de enfermagem nos hospitais de Rio Branco? Existe a sistematização da assistência dentro dos leitos de UTI, aqui no Acre. A outra parte da sistematização da assistência nas enfermarias ainda é um modelo muito tímido, tá? É um movimento tímido e acontece muito a prescrição verbal. Tá? A gente ainda não tem aquele modelo de sistematização perfeito. A gente só encontra ele nos leitos de semi-intensivo, nos leitos de UTI, nos setores que trabalham com pacientes graves, pacientes críticos, né? Nas enfermarias, de modo geral, a gente não encontra, e quando encontra, é algo ali que está tentando uma implantação. Porém, né, esse processo da Wanda Horta, ele já foi implantado no Brasil há muito tempo. A gente já está falando aí de mais de 30 anos de enfermagem. Então, já era para estar funcionando. Nos hospitais do segmento particular, isso é muito cobrado por parte da equipe de enfermagem, para que os enfermeiros eles trabalhem essa potência. Só que aí a gente está falando de 2 enfermeiros por enfermaria. Né? Então, fica um na assistência e o outro sistematizando o plantão. Então, se faz necessário 2 enfermeiros por plantão. Um executando as atribuições, trabalhando ombro a ombro com a equipe, e o outro preparando a parte burocrática. Do contrário, o enfermeiro só fica fazendo a parte burocrática porque não sobra tempo no plantão, gente. Não dá tempo para outra coisa, né? E o prognóstico de enfermagem é o tempo que vai ser necessário para estabelecer uma melhora do quadro clínico desse paciente. Por exemplo, eu pego um paciente que tem uma ferida, uma lesão por pressão. Eu sei que o processo de renovação tissular, de renovação tecidual do sistema tegumentar, minha pele, né? Ela se renova a cada 21 dias. Então, eu já tenho uma noção, né? Se eu aplicar aqui o meu plano de cuidado e o meu plano assistencial, eu tenho aqui um prognóstico, um tempo estimado para regeneração tecidual. Então, eu vou dar ali um prazo estimado de 30 dias, porque eu sei que em 21 ocorre a renovação do ciclo celular das células da minha derme e da minha epiderme. Então, as chances de dar certo antes do período que eu estabeleci são muito maiores. Só que a gente faz uma margem de erro porque a gente tem que lembrar que existem os fatores intrínsecos, né? Existe como o paciente se comporta. Eu sempre brinco, eu falo, a gente lê o livro Tortora, Guyton, né, o modelo assistencial da Wanda Horta, o modelo assistencial da Nanda, né, o modelo assistencial do Potter. Pessoas, assim, extraordinárias no ramo da enfermagem, da sistematização, da assistência. Porém, os nossos pacientes não leem, porque se eles lessem esses livros, eles não morriam. Né? Porque ele sabe que quando eu ofertar ali um curativo, ele não pode desenvolver uma infecção bacteriana. Só que ele não manda no organismo.
né? O organismo, ele tem uma supercompensação própria. Então, a gente aplica uma intervenção e tem também a resposta orgânica do paciente, que nem sempre é favorável. Porque se sempre fosse favorável a intervenção de enfermagem, os nossos pacientes não iriam evoluir para óbito. Então, na enfermagem, sim, após aplicar os 6 passos no processo de enfermagem da Wanda Horta, após você aplicar todas as suas intervenções, toda a sua potência e todo o seu conhecimento, sim, nós teremos perdas. E essas perdas, né, às vezes trazem ali um desconforto para o profissional da área da saúde. Né? Às vezes dá um baque, fala, poxa, eu me dediquei tanto, aquele paciente tinha tantas possibilidades, o prognóstico dele era muito bom. E ainda assim, né, o paciente, por uma vontade suprema, por uma lei universal maior, ele evolui para óbito. Eu falo assim, poxa, eu dei tudo de mim para aquele paciente, ele resolveu morrer. Né? Foi uma resolução, ele resolveu morrer, ele me abandonou no meio do processo. Daí fica todo mundo rindo de mim, né? Eu faço piada, porque do contrário, a gente entra em colapso. A gente começa a questionar e a não compreender, né, os processos naturais. Então, até onde a intervenção científica pode ir? Aí entra a ética. É aí que entra a ética. Por isso que é tão importante a gente dominar o CEP. Né? Até onde você pode ir? Até onde vai a sua fé? Né? O que você faria? Baixou aqui a cantora. Então é isso, gente. Para a aula de hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Esses nomes aí importantes. José de Anchieta, não esqueçam, tá? Frei Luciano, Florence Nightingale, Wanda Horta, né? Essas pessoas aqui que trouxeram e fundamentaram, sistematizaram a profissão aí que a gente conhece, e quem não conhece está aprendendo a conhecer. Quem ainda não ama é uma doença contagiosa, é questão de dias para você ser contaminado com esse vírus, né? É um vírus mortal. Uma vez amando enfermagem já era, não tem volta. E aqui tá a princesinha da Wanda Horta, tá? Que mudou aí esse processo de enfermagem, dividiu as categorias e trouxe uma intenção diferenciada. Ela começou a preparar a equipe para se observar enquanto profissional. Ei, tu toma atento aí enquanto profissional e forma mais profissionais, porque daqui a pouco, né, tu vai ter que ser paciente. Pode falar, Eduardo. Não, perdão, porque molhou aqui o celular, tá. tava Achei que você apertando estava só. falando. E aí, quando você ficar doente, você vai ter que receber assistência de alguém. Gente, é por isso que eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, no nível técnico e no nível superior, porque eu quero uma equipe maravilhosa do meu lado, falando assim, olha, essa daqui foi minha professora, eu vou cuidar dela direitinho, ela me ensinou a cuidar bem direitinho, porque eu morro de medo de cair na mão de um profissional incompetente. Vocês vão ver. Ó, quando vocês estiverem lá atuando, né, e aí você fica doente, aí você vai numa unidade. Aí tu vai ver uma pessoa que estudou contigo. Das duas, uma. Ou tu vai dar meia volta, volver, ou tu vai relaxar e falar assim, cara, hoje eu posso ser paciente, porque o fulano que tá aqui, o fulano sabe o que tá fazendo. Das duas, uma. Ou tu sai correndo, ou tu fica e relaxa. E eu quero ficar e relaxar. Eu quero ter o direito de ser paciente, né? Porque foi isso que a Wanda Horta disse. Uma hora você vai ser paciente. Então, qualifica a tua equipe. Qualifica a tua equipe, né? Faz ela entender o que é enfermagem, para que vocês juntos possam ser enfermagem. E quando você não puder mais ser enfermagem e você for só um paciente, que você tenha dignidade na assistência beira-leito. Bonito, né, gente? Nossa história é tão linda. A gente, assim, como esse processo do meu filho foram 14 anos viajando, né, tendo assistência lá e assistência cá, né, que eu ia em todos os hospitais, a gente já vê a diferença. E na época, eu me lembro muito bem que ele era pequenininho, eu dizia, meu Deus do céu, me dá um tempo porque eu quero estudar para me mostrar para essas mulheres que não é assim que se trata uma criança. E eu ficava doidinha, assim, que a diferença era muito grande do hospital São Paulo, Santa Casa, essas coisas muito diferentes. E chegava aqui profissionais estressados e não cuidava direito. Muitas vezes eu que trocava o soro, que regulava o soro, que eu ficava
doidinha. E assim conhecendo é muito, Aqui, né? Muito bonita a a gente história. observa muito que o profissional em enfermagem, ele tá com um pouquinho de crise existencial, né? Como que funciona essa crise existencial? O enfermeiro tá fazendo o trabalho do colega lá de outra classe. O técnico tá fazendo o trabalho do enfermeiro porque alguém tem que fazer. E quem é que tá fazendo o trabalho do técnico? O pobre do bruto do acompanhante. A gente está ali num desvio de função total. E eu atribuo isso ao quê? A falta de fiscalização do nosso conselho. Eu não canso de bater nessa tecla. Falta de fiscalização. Falta de apoio do nosso conselho. Para que os serviços no hospital fiquem bem determinados. Esses dias, eu estava acompanhando um processo judicial que estava tramitando. Uma enfermeira estava sendo processada porque ela se recusou a chamar o médico no repouso. E aí, o que vocês acham? É função da enfermagem chamar o médico no repouso? Faz parte da atribuição de enfermagem? É para isso que estuda? Não, né? Porque... Mas ela está sendo processada. É punk. E aí, o que é mais difícil, Sheila, é ver outros profissionais da nossa categoria defendendo a categoria de lá. E ainda dizendo que... sob a alegação, Luiz, sabe de qual? De que é em prol do paciente. Em prol do paciente é você ficar no seu plantão, meu amor. É você fazer a sua atribuição de enfermagem, porque foi para isso que você se formou, para executar a atribuição de enfermagem. Os outros colegas têm que ficar no plantão também. Eu fico de saco cheio esse negócio de fisioterapeuta não estar no plantão. Eu tenho que ligar para o serviço de fisioterapia para o fisioterapeuta chegar lá. Eu tenho que lembrar ele que ele foi trabalhar, Só a enfermagem que tem que ficar à beira-lei? O que é isso? Plantão é para todo mundo. Eu me recuso, eu não vou. Chama não. Tem médico que fala assim, se você qualquer coisa você me chama. E tem outros que falam assim, não me chame de jeito nenhum. Tem outros que falam assim, me liga. Qualquer coisa você me liga. Eu falo, não vou ligar pra ninguém não. Verdade. Me liga a cobrar. Eu falei, não, aqui não é porque eu não tenho crédito, é porque eu não vou ligar porque eu não sou secretária. Eu sou enfermeira. A minha atribuição de enfermagem vai ser feita. Ah, mas se eu não estiver aqui, você não faz admissão. Quem disse? E prescrição verbal do SAMU, tá? Pode? Existe não? Uma história muito engraçada, professora. Meu filho convulsionou lá no leito, né? E eu estava ali no hospital aqui mesmo em Rio Branco, né? Eu já sabia mais ou menos como era, né? E aí eu disse para a enfermeira, chama o médico, que era o médico de plantão que estava lá, que ele estava sendo atendido por outro médico clínico, né? Que ia lá todos os dias, mas tinha um de plantão. Aí ela disse, eu não vou chamar não. Aí peguei meus filhos do braço, bati na porta do médico e joguei ele em cima da cama dele, convulsionando. Eu sou dessas aí, ó, Sheila. Quando eu levei minha filha pro postinho de saúde e mandaram levar pra UPA, eu fui atrás do médico lá na sala dele. Tem um boca, e a minha boca é bem grandona. Mas graças a Deus que nem por isso, assim, não criou nenhum, tipo assim, nem... Pelo menos se criou foi por lá, né? Mas eu cheguei lá desesperada, ele viu lá, gente, já às saiu vezes, junto Sheila, comigo, não já é uma contornou. ordem dele, não. Às vezes é a própria pessoa que acha que é um absurdo chamar a criatura só pra isso. Tá? Vamos reconhecer o erro da parte de cá também, assim... Sheila, né? Às vezes eu falo assim, o pessoal fica falando, que tu não gosta da outra classe. Não, não é isso não. Eu reconheço o erro daqui também. Aqui tem muito erro. Principalmente o erro de ficar orientando, Sheila, medicação. Ah, porque eu sou enfermeira, eu trabalho no hospital tal, eu sei qual é a medicação que usa. Não, menino, usa medicação tal. Essa não é a nossa função. E a galera da enfermagem adora fazer isso. Eu reconheço os erros da nossa categoria. Pois. É bem assim, olha, nesse mesmo dia, ela queria fazer esse mesmo procedimento que o médico fez, né? Mas eu dizia, chama ele, porque ele estava com a febre aparentemente ele não estava quente, mas a febre dele estava 41 quando a gente mediu. E aí ela queria colocar ele no banho frio, né? Fazia a compressa até ir para o chuveiro. Ele fez a mesma coisa, mas eu queria que ele visse a situação, porque quando eu fosse pedir o laudo para me levar para São Paulo, eu queria assinado por ele.
E aí eu denunciei essa enfermeira. Essa enfermeira foi a única vez que eu denunciei Enfermagem. lá mesmo para a direção do hospital. Era enfermeira mesmo, lá para a direção do hospital. E no outro mês ela já não trabalhou mais. E depois eu fiquei com dor na consciência. Não, oxi. Quem tinha que ter ficado com dor na consciência era ela, de não ter realizado a atribuição dela. É por conta do usuário ficar constrangido que o serviço não melhora, Chico. Tem profissional ruim em todas as categorias. Em todas. Professora, Pode falar, Adriana. eu fui no posto onde meu namorado trabalha. Aí eu peguei e falei assim, eu treinei no posto, porque eu tava querendo que ele fizesse uma receita pra me pegar um remédio lá pra minha avó, né? Aí eu disse assim, eu tô indo aí no posto. Ele disse, aí eu fui, né? Mesmo lá em casa, não tem aquelas pessoas que ficam lá na frente da recepção. Aí eu peguei e falei assim pra moça, o posto já tava seco. Já não tinha muita gente, porque já tava quase na hora de fechar, né? Aí eu disse, moça, eu queria falar com o enfermeiro. Aí ela pegou, olhou na minha cara e disse assim, enfermeiro não tá mais aqui não, o enfermeiro foi embora. Aí eu peguei e fiquei assim, como o enfermeiro foi embora? Ela disse, foi. Aí eu liguei pra ela, disse, onde é que eu tava? Eu disse, eu tô no posto. Pede pra menina pra tu entrar aqui. Aí eu peguei e liguei pra ele. Coloquei aqui, onde é que tu tá? Ele disse, eu tô no posto, pede pra menina entrar, pra tu entrar aqui. Aí eu olhei pra cara dela e disse, como é que tu disse que ele foi embora? É difícil, né? Ela ficou sem reação. Mas sabe o que é isso, Adriana? Parece, eu não sei. É que quem tá lá na recepção não é ligado à enfermagem. Tipo, no hospital, eles, tipo, protegem o médico. E no posto de saúde, é tipo, o enfermeiro e o médico estão lá. Pra você falar com uma pessoa, pra você ver, é uma Mais fácil tu falar, é mais fácil tu falar com o Gladson lá na Casa Rosada do que tu acessar uma pessoa que tá no plantão. Então, galera, por hoje era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Alguém tem alguma dúvida? Eu não, professora. Boa noite. Até o nosso próximo encontro, que é amanhã. Até.